Quero já ir direto a esse compartilhar da palavra nessa manhã com você. Peço que você preste atenção no que Deus quer falar na sua vida. Deus vai falar conosco. Essa mensagem não é só para esses preciosos irmãos que serão batizados, serão recebidos aqui também oficialmente como membros da Light, mas é uma mensagem para todos nós, amém? Todos nós. Hoje é esse dia maravilhoso. E o batismo, ele é o início. A gente sempre fala isso porque há um poderoso caminho e uma jornada maravilhosa pela frente de vocês. Não sei se vocês entenderam. E eu acho que vocês deveriam se expressar. Há um poderoso caminho e uma jornada maravilhosa para vocês. Amém? Para cada um de nós. O batismo não é o fim. O batismo é o início. É o início desse tempo, desse maravilhoso caminho que Deus tem para nós. E sabe, o que se espera de nós numa jornada cristã? O que será que Deus como Pai espera de nós como filhos numa jornada verdadeiramente cristã? Sabe, eu acredito que em todas as áreas da nossa vida nós podemos ser pessoas transformadas pela palavra de Deus. Eu acredito que Deus, Ele quer nos dar uma vida nova. A palavra de Deus diz que nós devemos despir do velho homem e mudar, e apossar, e tomar posse de um novo modo de pensar, para que então nós vivamos o novo homem, amém? Então é assim, você antes estava aqui, vivia uma vida de trevas, uma vida tão difícil, uma vida tão influenciada pelo inimigo, mas agora o Senhor está falando, vocês precisam tirar essa roupa. Despir-se significa tirar essa prática, essa cobertura, esse comportamento. A Bíblia está dizendo, olha, você precisa despir-se do velho homem, porque agora você é uma nova criação, agora você está num novo nascimento, num novo tempo. Agora Jesus é o Deus da sua vida, é o Senhor da sua história. E agora ele fala, então, você precisa revestir-se do novo modo de pensar, de uma nova mentalidade. E a partir disso você precisa viver o novo homem que é criado por Deus para se tornar a imagem e semelhança de Deus. Deus fez você, Deus me fez para sermos como a imagem e semelhança dEle. Isso é um enorme privilégio. E sabe, a palavra de Deus, ela está dizendo, então, para vocês serem a imagem e semelhança de Deus, não é? Um Deus justo e santo. Deus quer uma igreja justa e uma igreja santa, uma igreja justificada e uma igreja santa, amém? Então hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre esse ponto do novo pensamento. O que é esse novo pensamento? Romanos 12:2 diz, transformem-se pela renovação da sua mente. Transformem-se pela renovação da sua mente, ou seja, deixa que Deus te transforme, deixa que Deus mude a sua forma de crer, de pensar, deixa que Deus renove a sua mente, para então você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém? Quem quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus aí? Levante sua mão, diga aleluia, diga amém, diga eu quero. Se você quiser, você precisa mudar o modo de pensar. Isso está ligado a como você agora crê. Antes você acreditava de um jeito, agora você acredita de outro jeito. Antes eram outras regras, outras leis que regiam a sua conduta. Agora você está sobre uma poderosa palavra de Deus, que é muito mais do que uma regra, que é muito mais do que princípios. Ela é a palavra viva do Deus vivo. E agora nós somos conduzidos por ela, amém? Então, alguém disse que quando você muda a sua mente com a palavra de Deus, você muda a sua vida. Diga para a pessoa do seu lado, fala assim, ó, quando você muda a sua mente pela palavra de Deus, você muda a sua vida. Amém? Craig Groeschel, ele diz, sua vida sempre irá na direção dos seus pensamentos mais fortes. Por isso que a palavra de Deus é enfática em dizer, em Efésios 4,
que nós precisamos despir-se do velho homem, mas não tem como chegar no novo se eu não mudar a maneira como eu penso. Por isso que ele está dizendo, tem um processo, despir-se do velho e entrar no novo. Muitos cristãos aceitam a Jesus e querem despir-se do velho sem uma nova mentalidade, sem uma nova maneira de crer, sem entender daquilo que é tóxico, sem entender que pecado é pecado, sem entender que pecado é morte, sem entender que uma vida pecaminosa é uma vida horrível. Então, quando Deus nos chama para a salvação, Ele nos chama para a santificação, mas o grande ponto é que os nossos pensamentos, eles vão de alguma forma nos dar todas as possibilidades de crescer nesse novo homem. Olha o que diz em Efésios 4, versículo 22, diz assim, Efésios 4, 22, eu vou ler até o 24, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, a retirar de você o velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados, diga comigo, renovados, no modo de pensar. E então revestir-se do novo homem, que é criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidades, provenientes de mim mesmo. Está escrito isso? Proveniente do que você mesmo pensa. Está escrito isso? Proveniente dos seus sentimentos. Está escrito isso? Não, provenientes da verdade. Aleluia. Então quando você muda a sua mente com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade, quando você muda a sua mente com a palavra de Deus, você muda a sua vida. E esse é o ponto. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, como você mudar, como você na prática pode mudar a forma de pensar. Eu quero pegar esse pedaço, não é? Esse pedaço do texto que diz a serem renovados no modo de pensar. A serem renovados no modo de pensar. Hebreus 5, versículo 11, eu estava numa introdução, agora eu vou entrar nos pontos que eu gostaria de encorajar você nessa manhã. Hebreus 5, versículo 11, provável escritor de Hebreus, o apóstolo Paulo, está aqui trazendo uma mensagem para todos aqueles que iniciaram, mas pararam. Iniciaram, mas não amadureceram. Iniciaram, mas não continuaram no seu caminho de crescimento. Hebreus 5:11 diz: quanto a isso, temos muito a dizer. Quanto a isso, temos muito a dizer. E coisas importantes. A nova versão transformada diz coisas muito importantes. Coisas difíceis de explicar. Porque vocês se tornaram preguiçosos. Forte, hein? Vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém para que lhes ensine novamente os princípios elementares da verdade, da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos a discernir o bem e o mal, tanto o bem quanto o mal. Então, o que se espera de nós na jornada do cristianismo? O que Deus, como Pai, espera de nós, filhos, nessa jornada da fé? Eu já quero responder. Uma das coisas que Deus espera de mim e de você, como um pai, se chama crescimento. Podemos dizer juntos nessa manhã? Diga, crescimento. Crescimento. Sabe, crescimento é o que Deus deseja para todos os seus filhos, porque com Jesus e com o Espírito Santo te capacitando, meu irmão, todas as áreas da sua vida é possível você experimentar um poderoso crescimento.
Todas as áreas da sua vida, com Deus, você vai experimentar crescimento. É possível você adotar os princípios da palavra de Deus, e Ele diz, olha, por que esses caras, por que vocês não estão chegando à maturidade? Qual é o ponto? O que está acontecendo? E é sobre isso que eu quero falar. O apóstolo Paulo está mostrando para eles que Deus tinha um desejo como pai, que os seus filhos crescessem. É como na vida. É como na vida, querida, a Bíblia ela é repleta de mensagens nos desafiando ao crescimento, mas é como na vida. Um pai, ele deseja ver o filho, o quê? Crescendo. Por exemplo, todos os dias eu vejo a barriga da Dani aumentando um pouco. E eu fico feliz com isso. Porque o Davi, mesmo ainda na barriga, toda semana ele está um pouquinho maior. E agora os chutes deles já estão meio que assim, muito bons. Ele já está dando, assim, uns chutes estranhos, assim, na barriga da Dani. E ela fica, ó. Aí eu falei, ele vai ser canhoto. E canhoto é mais procurado para a seleção brasileira. Quem sabe o Neymar canhoto não está nascendo no nome de Davi? Mas sabe, a verdade é que todo pai quer ver o seu filho crescendo. Todo pai quer ver o seu filho desenvolvendo. Assim também é Deus conosco. Ele não quer ver vocês somente despindo o velho homem aqui, mas sem crescer no novo homem. Ele não quer ver nenhum de nós paralisado na fé. Deus deseja o meu e o seu crescimento como um pai deseja o crescimento dos seus filhos. Esse é o ponto. Então, Deus é o nosso pai, Ele ama ver os seus filhos crescendo. Deus salvou você para você crescer. Aliás, Deus nos criou para o crescimento. Na criação, Deus já começou a falar sobre crescimento. Lá na criação, Deus já falou para o homem, cresçam e multipliquem. Amém ou não? Cresçam e multipliquem. Porque só pode dar frutos de verdade quem cresce de verdade. Porque só podem dar frutos que permanecem aqueles que estão na esteira do crescimento espiritual. Porque só podem multiplicar aqueles que crescem, é como uma célula. Às vezes o líder da célula está preocupado com a multiplicação, mas na verdade, a célula tem que estar preocupada com o crescimento. Porque antes de multiplicar vem o quê? O crescimento. Muitas vezes você quer alcançar certas coisas na sua vida, alcançar, você está focado lá no... Mas tem um processo. Talvez o seu foco tem que ser no seu crescimento, porque a partir do seu crescimento, aquele lugar vai ser alcançado. Mas se você focar naquele lugar a ser alcançado, esquecendo da necessidade de crescimento, pode ser que aquele lugar continue distante. Deus te fez para o crescimento, amém? Diga a pessoa do seu lado, nós vamos falar muito hoje. Diga assim, Deus te fez para o crescimento, amém? E olha esse texto, existe uma crise no coração do apóstolo Paulo como pai da igreja. Assim como o apóstolo Paulo queria o crescimento dos seus filhos, eu posso te dizer que eu como pastor, eu quero crescimento, eu quero ver o seu crescimento. Como pai espiritual, eu amo ver filhos crescendo. Nós estávamos numa conferência, num congresso maravilhoso de pastores, em São José dos Campos, nesses dias, e foi maravilhoso, porque nós estávamos com uma equipe lá, e eu vi nessa equipe nossa, né, e é lógico que, né, eles foram para isso também, mas eu vi isso, a vontade de crescer, a vontade de aprender, de ouvir, de aprender, e é assim que funciona na nossa vida. Então, como receber essa mentalidade de crescimento? Deus está falando, se você quiser o novo homem, você precisa receber o novo modo de pensar, para você alcançar o novo homem. E eu quero responder para você, como receber uma mentalidade de crescimento. Alguém quer essa mentalidade aqui nessa manhã? Como você vai receber? Primeira coisa, olha o que diz aí, voltando ao texto de Hebreus 5:11. Temos muito a dizer, o apóstolo está dizendo, temos muito a dizer, coisas até importantes, porque vocês, mas infelizmente vocês se tornaram o quê? Lentos para aprender. Por que eu não disse tantas coisas como eu gostaria? Porque vocês não estão ouvindo como eu gostaria. Então a primeira coisa, para você receber uma mentalidade de crescimento, a primeira coisa é uma forte disposição.
uma disposição enérgica de ouvir. Uma disposição que vem mais do seu coração do que dos seus ouvidos. Se você quiser crescer, quiser cumprir desse mandamento de Deus, cresçam. Se você não quiser ficar parado na sua fé, Deus está nos chamando a crescer. Por que esse povo não cresceu, gente? Porque eles não tinham disposição. Eles estavam sempre cansados. Eles estavam muitas vezes desanimados. Hoje acho que não dá para eu ir à casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, não, porque aliás, está 16 graus, porque em Belo Horizonte 16 graus é como uma nevasca. Não é assim? Aqui 16 graus a gente acha frio, né? Meu Deus, nós fomos jantar em Campos do Jordão, estava 0 graus. 0 graus. E lá eu estava realmente congelando. Eu até esqueci. Fiquei abraçando o Lucas, assim, quando eu vi, não é a Dani, é o Lucas. Abraçando ele. Aí depois, o Samuel, vocês conhecem o Samuel, né? O líder dos jovens, dá um abraço no irmão Fazinho, assim, começa porque o frio, né, faz essas coisas. Fica lá, eu vi. Então não foi só eu, né, gente? Pelo menos assim, eu conto tudo. Brincadeiras à parte, mas sabe, a pessoa às vezes não tem a disposição que Deus quer de ouvir. Só que o primeiro passo para eu crescer é ter uma disposição enérgica, é colocar energia. O apóstolo Paulo está falando, vocês são lentos, vocês são preguiçosos. Ele não está falando isso para nós não, gente, essa mensagem é muito mais preventiva, mas quem sabe pode ser a realidade de alguns. Lentos para ouvir, despreocupados, quando dá eu ouço a palavra, quando não dá eu não ouço. Tinha muita gente sem disposição para ouvir, por isso que eles não amadureciam. Os mestres queridos, os pais espirituais, seja naquele tempo ou até hoje, pais espirituais têm prazer de ensinar, eles gostam de ensinar o melhor, eles gostam de trazer lasanha, feijoada, mas às vezes você só está disposto a ouvir o leitinho. Se você quiser crescer, você precisa ter uma disposição de Deus para ouvir tudo que Deus quer e tudo que Deus tem para falar no seu coração, na sua vida. Não pode ser seletivo, sabe? Porque Deus, Ele tem palavras em todos os níveis. Deus, Ele tem palavras profundas, importantes, até difíceis algumas de entender, porque Ele está dizendo, nós temos muito a dizer, ou seja, nós temos tantas coisas para falar, nós como pais espirituais temos tantas palavras de Deus para o seu coração, nós queremos ver vocês filhos crescerem, avançarem, mas será que vocês estavam dispostos a ouvir? Havia uma falta de energia para ouvir. Como assim? Como você vai mostrar essa disposição enérgica? Por exemplo, cuidando da sua vida espiritual em meditar na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Salmo 1 diz assim, olha, se você quiser ter uma vida frutífera em todas as estações, medite na palavra de Deus dia e noite. Dia e noite. Como é feliz aquele que não vive ouvindo os ímpios. Pelo contrário, o seu prazer, a sua satisfação está na palavra de Deus, no qual nela medita dia e noite. Esse é como uma árvore plantada junto a ribeiros, que dá fruto em todo o tempo, as suas folhas nunca murcham, ele dá fruto e prospera em tudo que faz. Salmos 1:3, amém? Então, primeira coisa, você precisa ter uma disposição forte de ouvir. Para ouvir, é ouvir a palavra de Deus. Cuide do ouvir a palavra de Deus. Todo dia a sua vida precisa estar, ter um tempo para a palavra de Deus. Josué, capítulo 1, versículo 8. O Senhor Deus disse, não deixe de falar as palavras desse livro, de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito, e então os teus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Se você quiser amadurecer, um amadurecimento saudável, poderoso, se você quiser ter uma vida bem-sucedida, coloque energia, coloque disposição para ouvir a palavra de Deus. Toda oportunidade de ouvir a palavra de Deus é uma oportunidade de crescimento. Toda vez que você de manhã separa meia hora, 20 minutos, 40 minutos, mas se você separa ao menos uns 15, 20 minutos para a palavra de Deus, no mínimo você tem que tentar isso, porque você precisa desenvolver ali a sua cultura, sabe? Isso vai mudar o seu modo de pensar.
Porque a fé vem pelo ouvir a mensagem que vem pela palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Então o ouvir muda o seu modo de pensar. Anda com uma pessoa e começa a ouvir ela todo dia sobre um assunto, você começa a pensar diferente sobre aquele assunto. Se você não tem experiência num determinado assunto, aí você anda com uma pessoa que tem experiência com aquele determinado assunto, essa pessoa, ela vai te falando tantas coisas que você começa a ter uma outra maturidade sobre o assunto. Eu tenho um amigo que gosta muito de carro, entende tudo de carro. E outro dia eu fiquei 1 hora conversando com ele sobre carro. E eu mudei meu modo de pensar sobre alguns carros. Quantos estão entendendo? Você muda o modo de pensar quando você aplica energia para ouvir. Aplique energia para ouvir. Outra coisa, persevere em congregar fielmente. Querido, todo cristão, pelo menos uma vez por semana na celebração e uma vez por semana na célula. Isso não é o mínimo que se exige, é o mínimo que se deveria querer fazer parte. Não é exigência. Não existe uma exigência formal, mas existe sim uma proposta de Deus para a sua vida, para você não parar de crescer, sabe? Hebreus 10, 25 diz, não deixemos de congregar, não deixemos de nos reunir, de reunirmos como igreja. Até alguns estão tendo esse costume, mas nós precisamos, na verdade, encorajar essas pessoas, ainda mais quando o grande dia está próximo, está se aproximando. Queridos, congregar tem muitos benefícios. Por exemplo, quando você congrega, você certamente receberá aqui uma dose nova de alegria. Quando você congrega, por exemplo, você vai se tornar uma pessoa mais resiliente, mais resistente, mas também mais resiliente na fé. Pessoas que têm a cultura do congregar muito infiltradas, muito consolidadas, elas têm mais resiliência, elas amadurecem mais espiritualmente e emocionalmente. Os seus filhos prosperam mais, porque quando os pais vão à igreja, os filhos vão com eles, amém? Quantos estão entendendo? Então, o congregar tem muitos benefícios, nos mantém humilde. Você sabia que congregar nos mantém humilde? Crente que não gosta de congregar, no coração, no fundo, geralmente tem orgulho. Porque ele acha que não precisa daquilo, ele acha que não precisa de outras pessoas, ele acha que não precisa do culto coletivo. Não, mas eu busco a Deus sozinho na minha casa todo dia. No fundo é um orgulho. Sabe, quando você congrega, você se torna mais humilde, porque a igreja tem gente de todo tipo, tem pessoas em todas as circunstâncias. A igreja é uma igreja maravilhosa, uma igreja para todos, amém? Então, você precisa mostrar disposição. Por isso que o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A sua alegria tem que ser evidente quando você estiver vindo para cá, amém? Você precisa vir com alegria. Mesmo se você estiver um pouco cansado, sabe, você pode despir-se descansado, você pode deixar descansado, toma um banho, passa um perfume francês, dá uma disfarçada, escova o dente, escova de novo, passa fio dental e vem. Amém? Tudo bem? Traz os seus filhos. Mas meu filho. Não, traz seu filho. Mas ele está com a roupa. Acabou de. Outro dia a pessoa falou: pastor, não fui na igreja, porque na hora de sair, meu filho fez totó. Aí eu falei: ele fez totó? Ele fez totó e você fez outro totó. Cara, o filho fez cocô? Dá um glória a Deus pelo cocô. Limpa, troca a fralda, ou vem com os vidros abertos, chega aqui, vai lá no banheiro, troca o negócio, pronto, aleluia, estou na casa de Deus com alegria. Nada pode impedir você de ouvir a palavra de Deus. Se você quiser crescer, você precisa ter disposição, ter energia, aplicar energia em ouvir a palavra de Deus. Eu poderia dizer em outras palavras, fome por ouvir a palavra de Deus. Essa é uma dica para o seu crescimento. Por que eles não estavam crescendo? Porque eles não estavam com disposição para ouvir a palavra de Deus. Segunda coisa, então a primeira, disposição enérgica para ouvir. Como receber uma mentalidade de crescimento? Como preparar a minha vida para o crescimento que Deus tem? Segunda coisa, nós precisamos não apenas aplicar energia no ouvir, mas nós precisamos perseverar em aprender, em colocar em prática. Queridos, colocar em prática as coisas de Deus, não é uma coisa assim, agora eu coloquei em prática, pronto. Não, é um processo. É um processo que nunca vai terminar.
Eu vou despir-se do velho homem hoje, mas o novo homem até o dia que eu encontrar com o meu Jesus. Quantos entenderam? O despir-se do velho homem pode até acontecer mais rápido, mas o revestir-se do novo homem demora mais. Ele é um processo. Quantos estão entendendo? Pastor Josué Gonçalves, ele diz: quem para de aprender, para de crescer. E quem para de crescer, começa a morrer. É um engano achar que parar de crescer é ficar parado. Quem para de crescer, na verdade, está morrendo. Por isso que esse texto é tão incrível. Veja no versículo 14, ele diz: o alimento é sólido, o alimento sólido é para os adultos. Hebreus 5,14, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A segunda coisa que não estava levando aqueles filhos crescerem é porque eles não praticavam os exercícios espirituais com constância. É como eu, pratico exercício há 9 anos, não emagreço 1 quilo. Por quê? Porque eu vou 3 vezes semana, 4 vezes semana, fico 4 semanas sem ir. Aí o negócio não acontece. Tem crente que é assim: você está rindo de mim, mas uma hora eu posso rir de você. Porque tem crente que é assim. Ele pratica, dá uma empolgada, ele vai, aí de repente ele para. Ele sabe que é o exercício constante que o deixa crescer. As pessoas que são entendidas da área física, os personal trainings, os malhadores de plantão, os marombados e as marombas, eles sabem que o grande segredo não é só pegar muito peso aos sábados, mas pegar pesos médios todos os dias. Porque quando alguém pega um peso todo dia, fisicamente falando, o seu músculo, ele é quebrado, ele é esticado. Por isso que os caras vão ficando grandes. Ele é esticado. Só que o problema é que a gordura não estica os músculos, ela só estica a sua pele. O que estica mesmo os músculos é o quê? O exercício constante. E por isso que cresce. Porque vai exercitando. Um dia eu comi uma carne e era um filé mignon, mas estava meio duro. Eu nunca tinha visto filé mignon duro. E eu falei assim: cara, mas eu nunca vi filé mignon duro. Aí o dono do restaurante falou assim: é porque as vacas da região aqui vivem nas montanhas. Eu falei: como assim? Ele falou assim: elas são musculosas. Sabe, o que faz você crescer, o que te aperfeiçoa na fé, é o processo de desenvolvimento, e todos nós precisamos aprender isso, principalmente os mais novos e os líderes. Nós precisamos aprender que se nós quisermos nos tornar adultos na fé, nós precisamos cuidar dos exercícios constantes. O apóstolo Paulo está falando para ele: cara, vocês pararam de perseverar em aprender, pararam de exercer constantemente, e por isso que hoje já era para vocês serem adultos, mas vocês ainda são crianças na fé. Paulo está dizendo para eles: cara, vocês precisam crescer de forma com exercícios constantes, precisam perseverar. E queridos, perseverar em aprender tem um preço, tem um custo, mas os benefícios superam em muito todo o preço que você pensar em pagar. Os benefícios são muito maiores. Quando você persevera em aprender, Deus te recompensa em grandes obras na sua vida, obras a seu favor, obras na sua vida, na sua família, e até grandes obras através da sua vida. Quantos estão entendendo? Então todo ser humano, queridos, precisaria entender essa ideia de crescimento, mas principalmente eu e você, porque eu e você ainda temos uma força sobrenatural que opera em nós, que opera através de nós, chamada Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele te capacita emocionalmente, fisicamente, mentalmente e muito espiritualmente. Ele te potencializa e te dá uma capacidade poderosa de crescimento, amém?
Quem não tem o Espírito, 1 Coríntios 2, versículo 14, diz assim: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito Santo, pois lhes são loucuras, não conseguem entendê-las. Por isso que Paulo está dizendo para eles, lá, olha cara, eu estou querendo trazer coisas mais poderosas, eu estou querendo levar vocês a um outro nível, mas vocês precisam ouvir. Quem não tem o Espírito Santo, não consegue discernir as coisas do Espírito, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia! Diga bem alto comigo: eu tenho a mente de Cristo. Mais uma vez, eu tenho a mente de Cristo. Diga para a pessoa do seu lado aí: você tem a mente de Cristo. Aleluia! Então, queridos, uma nova maneira de pensar traz novas práticas para a nossa vida, traz novas práticas poderosas que Deus vai abençoar para que elas reflitam em muitos frutos na sua vida. Mas o grande ponto que eu quero trazer para você é que essa perseverança nas novas práticas, é a perseverança nas novas práticas que vai enraizar e consolidar na sua vida, na sua mente, a nova maneira de pensar. A nova maneira de pensar. Então, por favor, preste atenção nisso. Você vai começar em práticas de Deus, você vai começar a viver valores bíblicos de Deus. Em algum momento você vai ser desafiado a desistir de alguns deles. Mas a palavra de Deus sobre a sua vida é: persevere nesses valores. Persevere nesses valores, porque você perseverando neles, eles vão tornando você dentro daquela nova mentalidade, daquela nova vida. E eles vão te tornando mais santo, mais frutífero, mais maduro. E a partir do novo modo de pensar, você vai tornando-se um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Amém? Então, assim como os exercícios físicos constantes esticam os músculos, criam mais força, mais resistência e mais desenvolvimento, exercícios e práticas constantes na fé criam para nós firmeza, solidez na fé no Senhor Jesus. Até mesmo resiliência, que é uma palavra muito necessária para os nossos dias. Amém? Então, Deus vai te abençoar sim. Amém? Está comigo aí? Então, como receber uma mentalidade de crescimento? Primeiro, disposição enérgica para ouvir. Segundo, perseverança em aprender. Terceiro, nós precisamos, meus irmãos, crer que Deus nos capacita. Porque agora você não está mais sozinho. Agora você tem o Espírito Santo dentro de você, Ele te capacita. Agora Deus, sabe, deixa eu explicar uma coisa. O maior interessado no seu crescimento não sou eu e nem é você mesmo. O maior interessado no seu crescimento é o próprio Deus. Quantos estão entendendo? Ele que vai te ajudar. Crescer não é um processo você por si mesmo. Nada na fé cresce por você mesmo. Porque a obra da fé é uma obra onde nós plantamos, nós podemos até regar, nós podemos cuidar, e nós podemos lá na frente colher, mas a palavra de Deus é clara, é Deus quem produz o crescimento. Amém? Ele opera o crescer. É Deus que opera o realizar. É Deus que vai te levar naquele lugar maior que você vai alcançar em Deus. É Deus que vai fazer você ser forte o suficiente para vencer pecados que talvez estavam na sua vida e que agora não serão mais algo que te domina, e daqui a pouco você vai nem lembrar deles mais. Quantos estão entendendo? É Deus que te capacita, é o Espírito Santo que te capacita. Olha só o que diz, preste atenção, olha que incrível. Olha só o que diz em 2 Coríntios 12, 9, olha só, como que nós temos que confiar no Senhor. A minha graça, Deus falando com o apóstolo Paulo, a minha graça, ela te basta, ela é suficiente para você, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele diz depois, porque quando eu sou fraco é que sou forte. Por isso que em Salmos 37 diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele
fará, Ele agirá, Ele vai intervir. Querido, se você quiser o crescimento, Deus olha para a sua disposição em ouvir, Deus vê você tentando aprender, viver o princípio, Deus conhece o seu coração, Ele vai ver que você está cada dia se santificando mais, de glória em glória, dia a dia, Ele vai perceber o desejo do seu coração. Portanto, se você não chutar o balde, virar as costas para o processo, Deus estará contigo no processo, Ele vai te empurrando, Ele vai te potencializando. Chega uma hora que você fala, isso eu não dou conta não, Deus fala, dá sim, o meu Espírito habita dentro de você, e se precisar agora Ele vem sobre a sua vida, você vai chegar do outro lado. Então, é o processo onde Deus, Ele vem, Deus é que quer fazer você crescer. Então, o nosso papel é o que? Plantar, mas deixar Deus fazer crescer. Nós é quem plantamos, nós que fazemos essa parte, mas é Deus quem faz crescer, amém? E o grande problema, às vezes, nosso, é que a gente acha também que tudo é de Deus, mas Deus quer você plantando. Muitas pessoas, elas pensam e planejam assim, muitas pessoas pensam e planejam assim, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou ligar para a pessoa, amanhã eu vou perdoar, amanhã eu vou dizimar, amanhã eu vou amar, amanhã eu vou cuidar daquele irmão, amanhã eu vou fazer uma visita, amanhã, e ficam pensando e planejando demais. Amanhã eu vou fazer isso, aquilo, mas no final não fazem. Alguém disse, as promessas que as pessoas fazem para si mesmas são as mais inúteis. Então qual é o segredo? Não deixe fazer a sua parte. Faça um plano nítido, concreto, para disciplinar nas ferramentas espirituais. Você quer viver o melhor de Deus para a sua vida? Experimente, prove a Deus os princípios. Prove a Deus sobre a palavra de Deus, ande sobre a palavra de Deus, que você vai ver a sua história ser transformada. Experimente isso, faça um plano concreto, qual é a frequência que eu vou fazer, como eu vou fazer, quem vai me cobrar, quem vai me acompanhar. Coloque o seu marido, coloque o mentor, coloque o líder da célula, fala, cara, me ajuda nisso, que eu quero viver isso, eu quero viver porque eu vou crescer para a glória de Jesus. Nada vai me impedir o crescimento, nada vai me impedir, porque Deus vai me capacitar nesse processo. Crescer, meu querido, é um processo de Deus. Então valorize o processo de crescimento na sua vida, amém? Ninguém foi chamado, aprendi esses dias, ninguém foi chamado para ser um cristão 3S. Sabe o que é o cristão 3S? Sentado, salvo e satisfeito. Pegou? Ninguém foi chamado para isso. Não, Deus não nos chamou para ficar sentado, salvo e satisfeito. Quantos entenderam? Parece um pouco que eu ministrei semana passada, mas Deus nos chamou para aprender rápido, sabe? Se você quiser crescer, deixa eu já te dar uma dica. Quer crescer, quer ser capacitado por Deus, o lugar da maior capacitação de Deus, o lugar que Deus mais capacita você a crescer, meu irmão, sabe qual é? Sabe qual é o lugar? É quando, sabe qual é o que você tem que fazer? Sabe o que você faz? Pegue uma toalha e pegue uma bacia. Quantos entenderam? Porque Jesus estava despedindo dos discípulos, Ele falou assim, cara, deixa eu ensinar vocês o poder do crescimento. Aí os caras, nossa, vamos. Aí eles colocaram a gravatinha, o terno, Pedro colocou o terno, né? Mateus tinha um Armani, Prada, colocou lá, porque Mateus é prósperozão, né? Aí colocou lá, Pedro colocou o terno da companhia do terno, simplesão, foi lá. Estava tudo lá, pronto, nós vamos aprender, Jesus vai escrever tudo no quadro, em aramaico, hein gente, aramaico. Aí chegaram lá na sala de aula, Jesus já chegou falando assim, não gente, não, tira essas cadeiras daí, põe em volta da mesa. Jesus está falando, hoje eu vou ensinar sobre crescimento para vocês, e Jesus falou, fica em volta da mesa, porque o primeiro lugar de crescimento é na mesa. Na mesa você mostra disposição enérgica de ouvir alguém, na mesa com seus líderes, na mesa com pessoas mais maduras. Depois Jesus falou, agora eu vou ensinar vocês o ápice do crescimento. Aí eles voltaram a virar para a lousa, para o quadro, viraram para o quadro de novo. Jesus falou, não, vira para trás, cadeira para trás. Jesus foi lá no quartinho, e volta Jesus com uma toalha na mão, e uma bacia de água. E Jesus pega, ajoelha, começa a lavar os pés dos seus discípulos. Sabe por quê? Porque o que há de mais poderoso para o crescimento na nossa vida é o serviço. Por isso que Jesus foi quem disse, mais bem-aventurado é dar do que
se você quiser aprender rapidamente como crescer, pegue a toalha, pegue a bacia, e as pessoas verão um adulto na sua vida daqui a pouco tempo. Amém ou não? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Deus nos abençoa muito quando nós temos movimento. Você sabia que Deus ele dá um crescimento especial para quem tem movimento? Crescimento é para quem se movimenta. Então, meu irmão, minha palavra para você nessa manhã, seja capacitado por Deus, mas mova-se. Vocês vão ser batizados para serem enviados. Nós não batizamos pessoas para serem salvas, porque vocês já foram salvos, mas vocês serão batizados para serem enviados. Amém? Cada um aqui é batizado para ser enviado. E Deus é tão comprometido com esse negócio de movimento, porque a igreja, lá no começo, a igreja primitiva, foi batizado milhares de pessoas, mas eles erraram no movimento. Eles acertaram no batismo, mas erraram no movimento. Porque Jesus tinha falado para eles, olha, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, quando eu capacitar vocês com o meu poder, vocês precisam ir. Vocês precisam ir. O Espírito vem, a igreja vai. Vocês precisam ir. Então, vocês vão ser batizados nas águas, vão receber batismo com o Espírito Santo, e aí vocês agora estão preparados para serem minhas testemunhas, mas não só aqui, vocês precisam ir além daqui, amém? Nós somos chamados e capacitados por Deus para crescer na fé, e crescer na fé nos gera também uma sede, uma convicção pelo movimento que Deus quer fazer. Deus chamou você, meu irmão, para mover-se. A inércia é uma das maiores inimigas do crescimento. É uma das maiores inimigas do crescimento. E Deus te capacita para o crescimento. Amém? Diga para a pessoa do seu lado, fala assim: Deus é o maior interessado no seu crescimento, portanto, Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar. Então, como receber uma mentalidade de crescimento? Primeiro, disposição enérgica para ouvir. Segundo, perseverança para aprender. Terceiro, você precisa crer que Deus vai te capacitar. E último, eu quero dizer para você, alguém disse, e eu creio nisso, que as suas palavras determinarão os limites da sua vida. As suas palavras determinarão os limites da sua vida. Quarto e último, aprenda a usar as palavras. Olha o que diz em Joel, o profeta Joel 3, versículo 10. Diga ao fraco, eu sou. Diga ao fraco, eu sou forte. Sabe, primeiro, aprenda a dizer para você aquilo que Deus diz sobre você. Seja a voz de Deus para você mesmo. Você precisa aprender a falar com você mesmo. Isso é um segredo de verdade, bíblico, autenticado, legítimo e abençoado. O Senhor diz, diga ao fraco, eu sou forte. Ele falou isso para ele. Cara, você está falando que você é fraco? Diga para você que você é forte. Eu dizer para mim? É. Então você vai no espelho e fala, eu sou forte. Porque é Deus falando com você. Você está usando a palavra. E ela não volta vazia. E ela é perfeita. Amém? Diga ao fraco, eu sou forte. Aí o inimigo vem e fala assim, fala que você é derrotado, fala que você não pode nada, mas aí você vai lá e fala assim, eu sou vitorioso porque eu tenho Jesus. Ele fala, não, você vai perder. Você fala assim, não, eu não vou perder, pelo contrário, eu não sou só um vencedor. A palavra de Deus diz em Romanos 8 que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quantos estão entendendo? Ah, mas isso daí não vai acontecer na sua vida não, isso é impossível. Aí você fala, não, tudo é possível ao que crê, a palavra de Deus me diz. Nós precisamos aprender a usar a palavra de Deus. Provérbios 18, 20 diz assim, do fruto da sua boca, enche-se o ventre do homem. Enche-se o ventre, do fruto da sua boca, você alimenta o seu ventre espiritual. Não é do fruto só da boca dos outros, porque outras pessoas podem errar com as palavras sobre a sua vida, mas se você acertá-las, se você declarar as palavras que Deus tem para a sua vida, para si mesmo, se você dizer a palavra de Deus que tem poder todos os dias, é certo que Deus vai te abençoar para um poderoso crescimento. Gente, para de pensar que as palavras não têm poder. As palavras têm muito mais poder do que você imagina. As palavras têm poder.
E tem político corrupto que entende disso. Tem gente usando isso para o mal, porque é um princípio de poder. É um princípio, é Deus que criou esse negócio. As pessoas que mais precisam usar as palavras certas são os crentes no Senhor. Mas a primeira palavra certa que você tem que usar é sobre a sua vida, depois sobre os outros. Então, sabe, um grande segredo para o seu crescimento é você se apoderar da palavra de Deus, é você declarar a palavra de Deus, que é para você também, para você. É você dizer isso, olha, do fruto da sua boca enche-se o estômago do homem, e o produto dos seus lábios o empodera. O produto, o resultado, aquilo que libera dos seus lábios, o satisfaz. Olha que incrível, a língua tem poder, diga comigo, a língua tem poder. Qual língua tem poder? Qual língua tem poder, gente? A sua tem poder? Tem ou não? Tem poder? Ela tem poder para matar? Pior que tem. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Em outras palavras, a forma das suas palavras vão determinar os limites da sua vida. As suas palavras ou vão te esticar ou vão te reter. As suas palavras ou vão te promover ou vão te segurar. As suas palavras podem abrir o crescimento de Deus para a sua vida, ou pode determinar o limite dela. Então a sua vida, querido, ela sempre vai ser guiada por essas palavras. E aí você pode pensar, pastor, mas você não estava falando de um novo pensamento? Você não estava falando como receber esse pensamento voltado para o crescimento? Sim, eu estava falando sobre isso, mas é porque a palavra, ela alimenta o seu ventre, e em outras palavras, a palavra declarada, ela está formando o seu pensamento. Ela está formando o seu pensamento. A palavra que você declara sobre os seus filhos, está formando o pensamento dos seus filhos. Eu vejo crianças que acreditam em coisas que não precisavam acreditar. A criança outro dia falou assim, eu não posso isso porque meu pai é pobre. Eu falei, quem te disse que seu pai é pobre? Ela falou, ele. Aí o adolescente chega na nossa sala, fala, eu não posso isso, eu não acredito que eu consigo, eu não vou ter uma boa profissão, eu não vou seguir um caminho de prosperidade. Aí eu falo, quem te falou isso, meu irmão? Quem te falou isso, menino? Aí ele fala, meu pai sempre falou que eu não ia passar desse nível. Entendi. Por quê? Porque as palavras dos pais determinam os limites no pensamento dos filhos. E um pensamento limitado é uma vida limitada. Por isso que Deus está falando, olha, vocês precisam mudar o modo de pensar. Transformem-se na renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, para concluir, as palavras têm um poder criativo, de vida ou de morte. A palavra de Deus, segundo Provérbios 18, 21, fala que ela tem poder sobre a vida. Então, um grande segredo para o seu crescimento é aprender a usar as palavras, porque as palavras que você usar determinarão os limites da sua vida. Então, aprenda a usar as palavras de Deus, aprenda a usar a palavra de Deus para ser curado, aprenda a usar a palavra de Deus para definir sua identidade, aprenda a usar a palavra de Deus sobre os seus filhos, sabe, aprenda a usar a palavra de Deus para uma vida de santidade. Ninguém terá uma vida de santidade sem conhecer a palavra. Jesus foi quem disse, em João 8,32, Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Mas em João 17, Jesus está orando por mim, Jesus está orando por você, Jesus em João 17 está orando por nós. Mas sabe o que Jesus disse em João 17,15? Ele diz assim, Deus santifica-os. Santifica os irmãos que vão se converter, santifica esses irmãos que serão batizados hoje de manhã, santifica os irmãos que serão recebidos como membros, santifica os irmãos que serão batizados hoje à noite, santifica a tua igreja, Deus santifica os meus filhos, Deus. Mas olha o que Jesus diz, santifica-os cadê? 17:15, santifica-os
Será que eu errei? 17, desculpa. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Então, quando você declara a palavra de Deus, você está sendo santificado. Eu sou santo, meu Deus é santo. Eu venci, porque Ele venceu. Cristo venceu o pecado, então eu sou vitorioso sobre o pecado. O pecado jamais terá domínio na minha vida. E assim você vai se revestindo do novo homem. Você vai se despindo do velho e revestindo do novo. Porque o novo modo de pensar é alimentado pela palavra de Deus. Isso gera um crescimento na sua vida. Esse crescimento é um crescimento em santidade. E Jesus foi quem orou. Jesus foi quem disse: Deus Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso você pode dizer nessa manhã, fique de pé no seu lugar, mas por isso você pode dizer nessa manhã, não sai agora, mas você pode dizer nessa manhã: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode dizer nessa manhã: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. O grande segredo, meu irmão, para o seu crescimento é tomar posse da palavra de Deus e declarar a palavra de Deus. Amém? Diga comigo assim: Deus está preparando um poderoso crescimento para a minha vida. Deus está preparando um poderoso crescimento para a minha célula. Deus está preparando um poderoso crescimento para a minha igreja. Agora olha para esse irmão que é família mesmo, não vale um irmão, família na fé, não vale agora um irmão que é família de sangue, tá bom? Olha para ele e fala assim: Deus está preparando um poderoso crescimento para você. Aleluia! Amém?